E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse aqui é o segundo vídeo aí falando da Loteca 1147. Lembrando aí que na Loteca 1146 não houve vencedores na faixa aí dos 14 pontos. Então essa Loteca aqui acabou acumulando o prêmio aí da Loteca 1146. Na Loteca 1146 achei vários resultados inesperados, mas nenhuma zebra, né? Acreditava que poderia sim ter ganhador, mas acumulou. Daqui a pouco eu vou colocar uma enquete sobre um jogo dessa grade aqui da Loteca 1147, lá na aba comunidade dentro do canal no YouTube. E se você gosta aí das nossas informações, tá o nosso Pix aí na tela, caso queira ajudar, é o nosso e-mail, pix@lotecalogia.com.br. Mas se não for possível, assistindo, comentando, curtindo, compartilhando já ajuda e muito. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, São Paulo e Atlético Mineiro em Copa do Brasil. Eu trago de informação aqui que nos últimos 23 encontros o São Paulo jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 5 empates e o Atlético Mineiro ganhou 6 vezes. A diferença de gols 39-23 a favor do São Paulo. No geral são 46 jogos entre eles, o São Paulo ganhou 16 vezes, houve 11 empates e o Atlético Mineiro ganhou 19 vezes. A diferença de gols 58-53 a favor do São Paulo. O São Paulo ele ganhou 4 jogos consecutivos em casa e o São Paulo não perde em casa há 9 jogos. Os números de aposta para essa partida: 2.10 para o São Paulo, 3.20 para o empate, 3.75 para o Atlético Mineiro. A porcentagem do jogo: 45% para o São Paulo, 30% para o empate, 25% para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que quando vem jogar no Morumbi é aquele visitante indigesto, sempre complica, né, para o lado do São Paulo. Mas, sinceramente, né, às vezes que o Atlético Mineiro veio, dessa última vez o São Paulo não vinha bem, era um time fraco defensivamente, muito inconsistente, e agora eu tô acreditando mais no São Paulo desse ano, né, um elenco mais forte, um jeito de jogar já definido, e é o Morumbi, né, como a gente pode ver ali no histórico, o São Paulo vai muito bem em casa, e os números também aqui tá dando uma leve vantagem aí para o São Paulo. Por esse motivo eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de São Paulo, mas também tô acreditando aí que pode acontecer um empate. É um jogo bem difícil, se o Atlético Mineiro vier completinho, vai ser um belo de um jogo. Jogo 2, Brusque e Sport. O Brusque, quando marca seus gols, né, porque é um time que é bem difícil aí de fazer muitos gols, né, tem costume de marcar 27% dos seus gols entre os minutos 61 e 75. O Sport, ele já marca entre os minutos 76 e 90, 32% dos seus gols é nessa faixa de tempo. O Brusque não ganhou em nenhum de seus últimos 5 jogos e de 10 partidas, em 7 o Brusque não conseguiu marcar gols quando joga em casa. As odds para essa partida: 3.40 para o Brusque, 3.25 para o empate, 2.15 para o Sport. Porcentagem do jogo: 28% para o Brusque, 29% para o empate, 43% para o Sport. Mesmo o Brusque jogando em casa, é muito difícil ir no Brusque, viu? Porque o Brusque é aquele time de lua, né? Às vezes ele joga bem em casa, às vezes acaba não entregando o que a gente espera. E para essa partida aqui vai pegar um time que é muito forte. O Brusque ele não tá tão bem no campeonato, né? Eu não tô acreditando que só a força da torcida aí para empurrar o time vai ajudar aqui contra o Sport. Para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Sport, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, caberia um empate aí também entre eles. Jogo 3, Coritiba e Avaí. Resultado mais comum desse confronto é 1-0 quando o Coritiba joga em casa. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Coritiba jogando em casa ganhou 7 vezes, não houve empate entre eles, e o Avaí ganhou 2 vezes. A diferença de gols 15-3 a favor do Coritiba. No geral são 18 jogos, o Coritiba ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Avaí ganhou 5 vezes. A diferença de gols também é a favor do Coritiba, 27-13. A última vitória como visitante aí do Avaí foi em 2015. Muito tempo, hein? Os números de aposta para essa partida: 2.0 para o Coritiba, 3.10 para o empate, 4.10 para o Avaí.
A porcentagem do jogo: 47% para o Coritiba, 30% para o empate, 23% para o Avaí. Como nós vimos aí no vídeo anterior, o Avaí ele tá melhor classificado que o Coritiba, só que não é uma diferença muito grande. Aqui, além do histórico estar a favor do Coritiba, né, tem os números também que tá dando mais vantagem para o Coritiba. O Avaí é um time complicado, né, de conseguir tirar um ponto deles, mas tô levando muito em consideração aí o Coritiba jogando em casa, e como eu disse, né, a diferença entre eles não é tão grande, então será uma partida até que equilibrada. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Coritiba. Jogo 4, Atlético de Bilbao e Valência. Resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 13 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 33 encontros, o Atlético de Bilbao, jogando em casa, ganhou 14 vezes, houve 12 empates e o Valência ganhou 7 vezes. A diferença de gols, 42 a 35 a favor do Atlético de Bilbao. No geral, são 67 jogos entre eles. O Atlético de Bilbao ganhou 19 vezes, houve 21 empates e o Valência ganhou 27 vezes. Aqui a diferença de gols é a favor do Valência, 95 a 79. As odds para essa partida: 1.55 para o Atlético de Bilbao, 4.0 para o empate e 6.25 para o Valência. A porcentagem do jogo: 61% para o Atlético de Bilbao, 24% para o empate, 15% para o Valência. Jogando em casa, né, o Atlético de Bilbao até que não tem uma vantagem tão grande, né, porque os empates ali tá bem próximo, né? E o Valência tem apenas 7 vitórias na casa do Atlético de Bilbao, só que os números aqui tá dando muita vantagem para o Atlético de Bilbao. Desde o ano passado eu sempre considerei o Atlético de Bilbao um time muito melhor que o Valência, né, nessas últimas temporadas, e jogando em casa aqui não tem como, né? Eu tô indo seco na vitória do Atlético de Bilbao. Vamos ver se esse palpite vai bater, né? Jogo 5, Nottingham Forest e Newcastle. Nos últimos 10 encontros, o Forest jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Newcastle ganhou 3 vezes. A diferença de gols bem equilibrada, né? 13 a 12 a favor do Nottingham Forest. No geral, são 19 jogos entre eles. O Nottingham Forest ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Newcastle ganhou 10 vezes. Aqui a diferença dos gols é a favor do Newcastle, 34 a 21. O Nottingham Forest jogou 5 jogos seguidos em casa sem ganhar. E o Newcastle tem uma sequência aí de 3 vitórias consecutivas. Os números de aposta para essa partida: 1.33 para o Nottingham Forest, 3.60 para o empate e 2.20 para o Newcastle. A porcentagem do jogo: 31% para o Nottingham Forest, 26% para o empate, 43% para o Newcastle. Bom, legal dessa partida, né? Não sei se ele vai jogar, mas é ver o goleiro Carlos Miguel, né? Que bateu o pé para sair do Corinthians, né? E cumpriu seu grande sonho aí de jogar na Europa. Ano passado o Nottingham Forest brigou para não cair, né? Foi na Bacia das Almas aí que conseguiu se salvar. E geralmente, né, os goleiros têm bastante destaques aí no Nottingham Forest, né? Porque pelo menos nos últimos anos aí não tem uma defesa muito boa, né? Então quem acaba aparecendo mais aí são os goleiros, né? O Newcastle, né, conseguiu manter a grande base aí do time. É um time bem competitivo ainda. Tem essa desvantagem aí de estar jogando fora de casa, né? Mas para essa partida aqui eu ainda tô acreditando mais na vitória do Newcastle. Por isso eu tô indo seco na vitória do Newcastle. Jogo 6, Atlético de Madrid e Espanhol. O resultado mais comum desse confronto é o 1 a 1. 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros, o Atlético de Madrid jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Espanhol ganhou 6 vezes. A diferença de gols: 42 a 27 a favor do Atlético de Madrid. No geral, são 55 jogos entre eles. O Atlético de Madrid ganhou 23 vezes, houve 16 empates e o Espanhol ganhou 16 vezes. Diferença de gols também a favor do Atlético de Madrid, 76 a 68. As odds para essa partida: 1.33 para o Atlético de Madrid, 5.0 para o empate e 10.0 para o Espanhol. A porcentagem do jogo: 71% para o Atlético de Madrid, 19% para o empate e 10% para o Espanhol. Bom, o Atlético de Madrid, como todas as últimas temporadas, é um time muito forte, né? Sempre brigando por Liga dos Campeões, todos os campeonatos que entra, briga geralmente até o final. Vai ter essa vantagem aí de estar jogando em casa também. Os campeonatos lá de fora, né? Tá começando agora, então ainda não dá para ter aquela base boa ainda, mas pelo histórico aí dos dois times, né, nas últimas temporadas, não tem como. Eu tô indo seco no Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid não vencer essa partida, eu considero uma zebra. Jogo 7, Real Sociedad e Desportivo Alavés. O resultado mais comum desse confronto é o 2 a 1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, a Real Sociedade jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 5 empates e o Alavés ganhou 2 vezes. A diferença de gols: 31 a 14 a favor da Real.
No geral, são 40 jogos entre eles, a Real Sociedade ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Alavés ganhou 15 vezes. A diferença de gols também a favor da Real Sociedade, 51-45. Os números de aposta para essa partida, 1,65 para a Real Sociedade, 3,60 para o empate e 6,0 para o Desportivo Alavés. A porcentagem do jogo, 58% para a Real Sociedade, 26% para o empate e 16% para o Alavés. Aqui os números dando muita vantagem para a Real Sociedade. É uma vantagem muito grande aqui no histórico, né? Quando a Real Sociedade joga em casa, são 10 vitórias contra apenas 2 vitórias do Alavés. E para essa partida aqui é mais uma, né? Não tem como. Olhando esses números aqui, é difícil ir contra. Eu tô indo seco na vitória da Real Sociedade. Mas, caso você tenha o costume de jogar mais que 3 duplos, né? Caberia um empate, né? Ou se você quer buscar uma vitória aí sozinho, né, na loteca, poderia tentar uma vitória do Desportivo Alavés, mas acredito ser muito difícil o Alavés vencer na casa da Real Sociedade. Jogo 8, Criciúma e Bragantino. O resultado mais comum desse confronto, quando o Criciúma joga em casa, é 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Criciúma jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o Bragantino ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 7-5 a favor do Criciúma. No geral, são 13 jogos entre eles, o Criciúma ganhou 7 vezes, houve 3 empates e o Bragantino ganhou 3 vezes. A diferença de gols 19-15. 27% dos gols aí do Criciúma costuma acontecer nos minutos 46 e 60 da partida. Os números de aposta para essa partida, 2,37 para o Criciúma, 3,30 para o empate e 3,0 para o Bragantino. A porcentagem desse confronto, 40% aí para o Criciúma, 29% para o empate, 31% para o Bragantino. Partida bem equilibrada, né? O Bragantino tava até que fazendo uma boa partida aí contra o Flamengo, conseguiu buscar um empate, mas logo no lance seguinte acabou tomando aquele gol bizarro, né, parecendo um gol de pimbolim, e acabou cedendo, né, a vitória aí para o Flamengo. Acredito que se não tivesse tomado esse gol aí, poderia ter levado essa partida para o empate, pelo menos sair com um ponto, né, na bagagem. Agora pega essa outra pedreira aí que é o Criciúma. Quando joga na casa dele é dificílimo vencer lá. Acredito que vai ser um jogo bem equilibrado e pelo que demonstrou o Bragantino contra o Flamengo, tô acreditando que pode ir bem contra o Criciúma também, mas acredito que não vai conseguir sair com a vitória. Por isso eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 9, Cruzeiro e Internacional, mais uma vez. Eles jogaram agora nesse final de semana, né? E agora vão cumprir esse jogo atrasado aí devido às tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Nos últimos 16 encontros, né? O Cruzeiro jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 5 empates e o Internacional ganhou apenas 2 vezes. Isso quando o Cruzeiro joga em casa. A diferença de gols 25-15 a favor do Cruzeiro. No geral, são 35 jogos entre eles. O Cruzeiro ganhou 13 vezes, houve 9 empates e o Internacional também ganhou 13 vezes. Muito equilíbrio aí nesse confronto. Número de gols 44-41 a favor do Internacional. A última vitória em casa do Cruzeiro contra o Internacional foi 2016, então o Internacional tem uma boa vantagem aí contra o Cruzeiro. Na temporada passada, o Cruzeiro jogando em casa perdeu para o Internacional por 2-1 e o jogo na casa do Internacional foi 0-0. Os números de aposta para essa partida, 2,15 para o Cruzeiro, 3,25 para o empate, 3,60 para o Internacional. A porcentagem da partida, 44% para o Cruzeiro, 29% para o empate, 27% para o Internacional. No jogo agora no final de semana, na casa do Internacional, Borré acabou fazendo o gol aí da vitória, né? Foi apenas 1-0. Foi uma partida bem equilibrada. E agora, esse jogo sendo na casa do Cruzeiro, eu tô acreditando mais na vitória do Cruzeiro. Na loteca anterior, eu tinha ido no Cruzeiro mesmo fora. E agora, o Cruzeiro jogando na sua casa, né? Não tem como, né? Eu tô acreditando mais na vitória do Cruzeiro em casa. Jogo 10, Bahia e Flamengo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Flamengo ganhou 5 vezes. A diferença de gols 20-17 a favor do Flamengo. No geral, são 22 jogos entre eles, o Bahia ganhou 4 vezes, houve 4 empates e o Flamengo ganhou 14 vezes. A diferença de gols 49-28 a favor do Flamengo. A última vitória em casa do Bahia contra o Flamengo foi em 2019. Então dá pra ver que o Flamengo é aquele visitante indigesto aí na casa do Bahia.
Ah, e só para lembrar, não é vitória, é triunfo. O último triunfo do Bahia. Os números de aposta para essa partida: 2,62 para o Bahia, 3,0 para o empate e 2,87 para o Flamengo. A porcentagem da partida: 36% para o Bahia, 31% para o empate, 33% para o Flamengo. Olha esses números, hein? Que equilíbrio aqui nesse confronto. Eu não sei se vocês assistiram o jogo do Bahia e Botafogo, mas que jogaço, hein? Eu tinha colocado vitória do Bahia ou vitória do Botafogo na loteca 1146 e só não bateu porque os dois goleiros aí fecharam o gol mesmo, hein? Muita bola na trave, os goleiros fazendo ótimas defesas, então foi por um tris. Para esse jogo aqui, Bahia e Flamengo, tô acreditando que vai ser um jogo aberto também. Flamengo ainda com alguns desfalques, né? Parece, né? Não é certeza, mas parece que o Pedro vai conseguir jogar essa partida. Teve o retorno aí do Michael, né? Que acabou fazendo gol também aí no final de semana. Vai ser uma partida bem interessante de se assistir. Considero uma das partidas mais difíceis dessa grade. E para essa partida aqui, eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de Bahia e Flamengo. Caso você tenha costume de colocar triplos, eu jogaria um triplo também nessa partida. Jogo 11, Girona e Osasuna. O resultado mais comum desse confronto é o 0 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Girona jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o Osasuna só ganhou uma vez. A diferença de gols 8 a 3 a favor do Girona. No geral, são 13 jogos entre eles, o Girona ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Osasuna ganhou 3 vezes. A diferença de gols 15 a 9 também a favor do Girona. A última vitória do Osasuna como visitante foi em 2016, então um tabu gigante aí para tentar quebrar na casa do Girona. As odds para essa partida: 1,66 para o Girona, 4,10 para o empate, 4,50 para o Osasuna. A porcentagem do jogo: 56% para o Girona, 23% para o empate, 21% para o Osasuna. Girona também outro time que conseguiu manter a base aí do ano passado, perdeu bons jogadores, né? Como o lateral brasileiro lá, o Ian Couto, se eu não me engano, ele foi para o Borussia. Mas, mesmo assim, continua um time muito bom, muito ofensivo. E jogando em casa, eu acho que vai dar muito trabalho aí para o Osasuna e para outros times grandes aí, hein? É bom Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, tomar cuidado. Eu acho que o Girona esse ano também vai dar muito trabalho aí para os grandes. Para essa partida aqui, olhando os números, né, e vendo essa vantagem que ele tem no histórico aqui contra o Osasuna, eu tô indo seco na vitória do Girona em casa. Jogo 12, Las Palmas e Real Madrid. Nos últimos 6 encontros, o Las Palmas jogando em casa ganhou uma vez, houve um empate e o Real Madrid ganhou 4 vezes. A diferença de gols 12 a 8 a favor do Real. No geral, são 12 jogos entre eles. Las Palmas ganhou uma vez, houve 2 empates e o Real Madrid ganhou 9 vezes. A diferença de gols 35 a 13 a favor do Real Madrid. A última vitória em casa do Las Palmas contra o Real Madrid foi em 2001. Na temporada passada, o Real Madrid ganhou os 2 jogos, 2 a 0 em casa e como visitante 2 a 1. O Endrick estreou no Campeonato Espanhol esse final de semana, com apenas alguns minutos em campo, ele acabou fazendo o gol dele. Pode dizer qualquer coisa do Endrick, viu? Mas que esse menino tem estrela, ele tem, viu? Mbappé aí já vai fazer umas 3 partidas diretas aí que joga e não conseguiu ainda marcar o seu gol. E o Endrick aí com 4 minutos já conseguiu. Então é bom que já coloca uma pulga atrás da orelha aí do Mbappé. Os números de aposta para essa partida: 7,0 para o Las Palmas, 5,0 para o empate, 1,40 para o Real Madrid. A porcentagem do jogo: 13% para o Las Palmas, 19% para o empate, 68% para o Real Madrid. Bom, pessoal, não tem nem muito o que dizer, né? Pelo elenco que tem o Real Madrid, mesmo que venha com um time misto reserva aí, que não é o caso, eu tô indo seco no Real Madrid. Há uma competitividade muito grande aí dentro do elenco, então mesmo que venha com Arda Güler, qualquer outro jogador aí no ataque, na defesa, no meio, todos vão querer mostrar trabalho, então vai ser muito difícil aí pro Las Palmas conseguir pelo menos um empate contra o Real Madrid. Jogo 13, Juventude e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto, quando o Juventude joga em casa, é 1 a 0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou apenas uma vez. A diferença de gols 16 a 7 a favor do Juventude. No geral, são 17 jogos entre eles. O Juventude ganhou 6 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 5 vezes. A diferença de gols 25 a 22 a favor do Juventude. Muito equilíbrio nessa informação, né? A última vitória como visitante do Corinthians foi em 2008.
As odds para essa partida, 2,80 para o Juventude, 2,87 para o empate, 2,87 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 34% para o Juventude, 33% para o empate, 33% para o Corinthians. Com certeza, pelo menos nos números, é a partida mais equilibrada aí dessa grade, hein? Fora que no histórico aqui também tem muito equilíbrio. Corinthians que tá vindo de uma derrota aí para o Fortaleza, se complicando cada vez mais aí no Brasileirão, mas nas Copas, né, tanto na Copa do Brasil como na Copa Sul-Americana vai indo muito bem, parece um time completamente diferente, parece que joga sem peso, só que pega um time complicado, né? Dos times do Sul aí, parece que o Juventude é o único time que não sentiu, né, os problemas que o Rio Grande do Sul sofreu. Claro, sentiu sim, né, mas soube absorver bem, foi o time que mais jogou bem, né, depois da tragédia, então até que está bem colocado aí no campeonato, e geralmente é bem difícil vencer o Juventude lá, hein. Para essa partida que eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Juventude e empate. Tô levando muito em consideração esse histórico aqui de 5 vitórias do Juventude, 3 empates e apenas uma vitória do Corinthians, né? E nessa situação que se encontra o Corinthians, né, é difícil acreditar que possa sair com um resultado positivo. É futebol, a gente sabe que dá pro Corinthians vencer lá, né? Mas é muita coisa envolvida. Jogo 14, Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O resultado mais comum desse confronto, quando o Vasco joga em casa, é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 16 encontros, o Vasco jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 5 empates e o Atlético ganhou uma vez. A diferença de gols 23-12 a favor do Vasco. No geral, são 35 jogos entre eles, o Vasco ganhou 11 vezes, houve 10 empates e o Atlético Paranaense ganhou 14 vezes. A diferença de gols nesse caso aqui é a favor do Atlético Paranaense, 59-43. Na temporada passada, na casa do Vasco, o Atlético Paranaense venceu por 2-0 e o jogo, na volta, né, na casa do Atlético Paranaense, empate em 0-0. As odds para essa partida, 2,25 para o Vasco, 3,40 para o empate e 3,20 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo, 42% aí para o Vasco, 28% para o empate, 30% para o Atlético Paranaense. Considero uma partida também muito equilibrada. Vasco com certeza vai ter um grande apoio da torcida, vai ter provavelmente aí Felipe Coutinho à disposição, tem o Verratti aí numa boa fase, só que tem o Atlético Paranaense aí pela frente, né? O Atlético Paranaense é um time bem copeiro aí do Brasil, né? Sabe jogar bem esses tipos de campeonato, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, sabe enfrentar muito bem os adversários aí no mata-mata. E aqui o que eu tô levando em consideração é essa vantagem boa, né, que o Vasco tem contra o Atlético Paranaense quando joga em casa. E por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Vasco, mas caso você tenha o costume de colocar mais que 3 duplos, né, aqui também cabe um empate entre eles. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do segundo vídeo da Loteca 1147. Como eu disse, né, não houve vencedor na Loteca 1146. Espero que as informações deixadas aqui no vídeo ajudem, né, a você ter mais noção sobre os times dessa grade. Caso não tenha visto aí o primeiro vídeo, aconselho a dar uma olhada, sempre tem boas informações lá. E é isso. Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, deixe os seus comentários, seus palpites. Se você tiver mais informações, fique à vontade para deixar aí no canal. Eu leio bastante lá os comentários, mas eu não tô conseguindo responder devido ao tempo. Mas vou fazer o possível aí nesses próximos dias aí, responder todo mundo, nem que seja para virar madrugada aí responder nos comentários. Agradeço demais se você assistiu até aqui e desejo aí muita sorte na Loteca 1147 e vamos para cima aí dos 14 pontos sempre. Boa sorte, fui!